Agora eu tenho certeza que você pensou na seguinte pergunta. Mas se à noite eu vou comer o bolo, eu não tenho que ficar o dia inteiro sem comer pra compensar essa caloria? Não! Você tem que manter a sua alimentação saudável normal durante o dia, mas claro que a gente vai reduzir um pouco o teor de carboidrato, afinal você vai comer uma fonte de carboidrato simples bem grande à noite, né? Uma bomba calórica, digamos assim. Então a gente vai optar por o que você vai comer normalmente. Frutas, verduras, legumes, normalmente. Fonte de proteínas e fonte de gorduras boas. Aí o carboidrato a gente dá uma segurada. Até porque se você passa o dia todo sem consumir nada, fazendo um jejum intermitente, porque à noite vai ter um bolo, isso é muito prejudicial para o seu emagrecimento. Porque à noite você vai disparar na tua corrente sanguínea de uma vez só uma bomba ali de glicose, né? E isso estimula ainda mais a insulina. E insulina alta acaba bloqueando o emagrecimento. Então é importante manter essa fonte, de proteína, de gorduras boas ao longo do dia, para à noite esse impacto não ser tão grande no seu organismo. Esse erro é um dos mais comuns para quem busca o emagrecimento. Viver de produtinhos fit, de produtinhos light diet, consumir, a base da alimentação ser esses produtinhos embalados, que não são ruins, mas a nossa base não pode ser bolo fit, pão fit, biscoitinho fit, porque a gente precisa focar em comida de verdade. O que a gente sempre fala, os macronutrientes, então verduras, frutas, proteínas, gorduras, carboidratos bons. Por quê? Porque às vezes um bolo, ele pode ser fit, ele é saudável, mas não é pra gente consumir a todo tempo, porque ali tem farinha, tem gordura, tem açúcar, e muitas vezes se a gente fosse fracionar, se a gente fosse dividir esses ingredientes, a gente não comeria uma caneca de farinha, uma xícara de óleo, porque isso tudo tá embutido naquele produtinho. Então se você busca emagrecimento, você tem que deixar isso para as refeições mais livres, às vezes um café do final de semana, do domingo à tarde, mas não ser a base da sua alimentação. Muitas pessoas buscam isso, ter um bolinho fit todo dia no café da manhã, aí de tarde ter mais uma panqueca que é industrializada. Então a nossa alimentação tem que ser baseada em comida de verdade e esses produtinhos ser deixados para essas refeições mais esporádicas. Quanto ao light e ao diet, a gente usa em algumas estratégias, aqui a gente está falando de emagrecimento. O diet é utilizado, na verdade, eles tiram um açúcar e colocam algum adoçante, geralmente é adoçante industrializado, como sucralose, acesulfame, que a gente já falou no vídeo anterior que não é tão legal, porque esses adoçantes, apesar de não ter, caloria, eles acabam estimulando também a nossa insulina, a nossa glicose, dá um disparo de açúcar na nossa corrente sanguínea, e as mesmas células, que são receptoras desse adoçante, são as mesmas que recebem ali o carboidrato. Então, horas depois, você vai ter vontade de comer carboidrato. Às vezes você comeu ali uma geleia diet, algum produtinho, e horas depois você já tá morrendo de vontade de comer um doce ou de um carboidrato. Então, isso estimula mais a sua fome. Estamos falando de emagrecimento. O diet geralmente é indicado para quem tem diabetes tipo 1, tipo 2, mas aqui a gente tá falando para quem quer emagrecer. E o light muitas vezes é substituído, então geralmente tira a gordura e a indústria substitui por outro ingrediente que também não é tão saudável. Então opte por alimentos, comida de verdade, e não precise ficar buscando esses rótulos assim. No equilíbrio, você vai sim conseguir o seu resultado. Essa dica também vale para as bebidas, principalmente refrigerante zero. Muita gente começa a fazer dieta e aí a base, a bebida ali é o refrigerante zero. Então a gente tem que cuidar. Porque ele é zero, mas por que ele é tão doce assim? Então isso a gente sempre tem que se questionar. Até eu acho, que o zero é até mais doce que o tradicional. Porque eles usam adoçantes e os refrigerantes mesmo usam a pior qualidade dos adoçantes. Então a gente tem que cuidar, porque isso tá estimulando a tua célula lá que vai te dar fome. E muitas vezes a gente tá consumindo uma alimentação ali já rica em carboidrato e já é uma bebida também que vai estimular isso. Então é ruim, então você está errando nisso. Outra situação é muitas vezes suco, suco em pó, suco que tem açúcar adicionado ou algum adoçante industrializado. Então é importante você optar por água com limão, água saborizada natural, chás, sucos naturais, porque assim a gente foge do que a indústria ali coloca pra gente, a gente nem sabe o que é. E um dos erros mais comuns que pode estar te boicotando no processo de emagrecimento é, na verdade, uma esperança também, Acreditar em alimentos milagrosos, um chá milagroso, uma cápsula nova que saiu, um remédio, um shake, enfim. Não existe nada milagroso, gente. E sim uma combinação de opções saudáveis que você pode fazer durante o seu dia. E uma constância, Muitas vezes a gente faz uma alimentação toda errada, sem qualidade ao longo do dia, mas lá à tarde a gente vai lá e toma aquela cápsula milagrosa, acreditando que aquilo ali vai fazer diferença. E ainda a cápsula que sai mal falada, Porque na verdade ela não tá fazendo o efeito que deveria. Então a gente tem que cuidar também, ser crítico, com tudo que a gente vê na internet,
médico, a vizinha fala, com o que a amiga fala. Nem tudo que é bom para o outro é bom para você. Então lembre-se, né, que a gente falou até no nosso vídeo anterior, não seja um sabotador. Faça escolhas saudáveis. Preste atenção em tudo que a gente falou nesse vídeo e nos nossos outros vídeos anteriores, que você com certeza vai conseguir começar a sua caminhada para uma vida mais saudável. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Nos acompanhem lá também no Instagram, que tem dicas diárias de estilo de vida saudável. E até a próxima!